Olá, meus irmãos, meus queridos e amados irmãos, particularmente aí os membros da Igreja Batista Oásis. Espero e oro para que a paz do Senhor, nosso amado Jesus Cristo, esteja guardando o seu coração, tá bom? Eu queria trazer uma palavra diretamente a você, dizendo que vivemos esse momento aí de pandemia, mas oramos e esperamos em Deus que daqui a pouco nós estaremos juntos para cultuarmos e adorarmos o Senhor, não é verdade? Estou com saudade dos irmãos, sei que também os irmãos sentem saudade de estar juntos de nós, mas tenta em breve, se Deus quiser. Minha palavra diretamente a você é que mantenha o seu coração firmado nas promessas do Senhor. Temos falado sobre isto esta semana, nós temos utilizado este tema, o plano de Deus, exatamente para falar ao seu coração e para mostrar que você não é uma pessoa que, tendo vindo a este mundo, está entregue ao léu. Pelo contrário, você é muito especial para Deus. Deus tem você no plano dele, neste enredo que ele está desenvolvendo na história, e eu quero então que você continue vendo conosco essa maravilha. Essa semana, a gente caminhou aí nesse plano de Deus no Velho Testamento. Eu espero semana que vem dar continuidade olhando o cumprimento de todas essas maravilhosas promessas. Então, para encerrar, você que me acompanhou aí durante a semana, você que tem assistido aí os nossos 2 dedos de prosa desta semana, já estamos hoje, creio que na 9ª parte, eu gostaria então de recapitular com você rapidamente aquilo que nós vimos esta semana, que faz parte das promessas de Deus, desse maravilhoso plano que ele tem de formar o seu povo para levá-lo a um final completamente satisfatório para esse povo, seu povo, como ele chama, que tem crido nas suas promessas. Então vamos lá, meus irmãos, vamos ao nosso 2 dedos de prosa de hoje. Eu quero lembrá-lo então, esse plano de Deus no Velho Testamento. O que nós vimos? Nós vimos que Deus nos fez várias promessas, e a primeira delas foi a promessa de trazer à existência seres humanos que refletirão a sua glória, E nós já vimos o que é a glória de Deus, reunião de todos os seus atributos, todo o caráter de Deus. Então, o que nós trazemos? O que Deus planeja nos trazendo à existência? Seres que vão manifestar o seu caráter. E de que forma fazemos isso? Nos relacionamentos que são abençoados por ele, Quando o ser humano se submete a ele, as transformações que ele opera. Então, relacionamento humano baseado no caráter do Pai, de Deus, o nosso Pai, é algo fundamental. É isso? Então, que Deus nos ajude. E ele faz outra promessa depois, não só trazendo-nos à existência, mas a Adão e Eva, quando ele começa então toda essa história, você viu que depois que eles pecaram, Deus então faz outra promessa de não deixar que o mal vença, sobrepuja o bem ou o seu propósito. Ele promete então destruir o mal, a obra maligna, e livrar o homem e sua criação dessa maldição que adveio por causa do pecado, que é exatamente a morte. Para o homem veio a morte espiritual, em primeiro lugar, porque ele rompe seu relacionamento com Deus, e depois a morte física. Então nós vemos que Deus promete que ele estaria, através do seu poder, destruindo esse mal. E aí, em terceiro lugar, ele promete que todas as nações serão abençoadas por ele desta forma. Então é muito importante o trabalho de evangelização da igreja, mas eu quero falar especificamente sobre a obra missionária. Quando a igreja ora, quando a igreja contribui, principalmente
para este trabalho específico da obra missionária que visa os não alcançados ainda. Então, isso esse estudo da missiologia, a partir do texto bíblico como um todo, é muito importante para nós entendermos que Deus está alcançando todas as etnias. Então, a obra de missões é muito importante. Todas as nações serão abençoadas, essa foi a promessa de Deus. E ele ainda promete, né, não só abençoar todas as famílias da terra, mas foi uma outra promessa dele, que por meio do sacrifício do descendente da mulher, primeira vez que ele fala essa palavra, né, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, o descendente de Abraão, por meio de quem ele abençoaria todas as famílias da terra, o descendente de Davi, o rei, por meio de quem ele então governará o mundo, e esse descendente seria aquele que teria um governo de plena justiça, não é verdade? Então, ele diz que também, por meio do sacrifício desse descendente, nós, pecadores, seríamos reconciliados com ele de forma plena. Então, o descendente, nós vimos Jesus Cristo, vamos ver agora com detalhes isso, porque aqui nós estamos vendo no Velho Testamento, ainda estamos no campo das promessas de Deus, correto? Mas essas promessas precisam do cumprimento. Então nós estamos falando aqui no Velho Testamento, passamos nessa promessa vendo que Deus havia prometido que o descendente faria essa obra, né? O descendente da mulher, o descendente de Abraão, o descendente do rei Davi. Nós vimos que essa história, esse enredo está sendo montado, e ele reconciliaria pecadores com Deus. E é isto que Deus prometeu que ele estaria fazendo. E por último, através dessa reconciliação que esse descendente traria, Deus promete então bênçãos que não são bênçãos temporárias, são bênçãos eternas. Então ele promete abençoar para sempre o seu povo. Essas bênçãos se desdobram em andar em seus caminhos, que significa o que especificamente? Nós estaríamos vivendo de forma a agradá-lo como esse descendente o agrada. Então isso é andar em seus caminhos. Ele promete também que abençoaria de tal forma esse povo que ao final de todas as bênçãos outras que ele dá para esse povo, uma vida restaurada, uma nova vida, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de esperança, ele também promete que o problema físico, visto que na promessa o problema do espírito já resolvido em primeiro lugar, né? Então no final da existência humana, a morte física, também será resolvido o problema, será resolvido com a ressurreição deste povo para a vida eterna. Uma vida eterna. A vida eterna quer dizer a vida de Deus, implantada nesse povo e sendo expressada plenamente por esse povo. E todas essas foram as promessas do Velho Testamento. Eu quero terminar então, esses nossos 2 dedos de prosa, com um texto do profeta, com o texto do profeta Isaías no capítulo 9, versículos 6 e 7, que é uma profecia que fala desse segundo momento que nós vamos estar vendo, se Deus quiser, a partir de segunda-feira, tá bom? Nós vamos olhar agora o cumprimento de todas essas promessas que estão feitas no Velho Testamento e a continuidade deste enredo através do cumprimento dessas promessas conforme relatadas no Novo Testamento e experimentadas pela Igreja de Cristo Jesus. Mas para fechar então, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que são versos que falam desta profecia, da chegada deste que vai cumprir essas promessas de forma plena. Então diz assim, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre.
o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então você sabe, são profecias, são promessas que estão num período de mais ou menos aqui 700 anos antes da chegada do descendente do prometido, mas que veremos, se Deus quiser, todas elas se cumprindo e todo esse enredo acontecendo. E eu termino dizendo para você, lembre-se, Deus te ama. Lembre-se, Deus está presente. Lembre-se, Deus está no comando da história. As coisas não acontecem por acaso. Há um plano, há um propósito, há um objetivo de Deus. Os que têm confiado já o têm experimentado e certamente o experimentarão na sua plenitude. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a Igreja Batista Oásis. Se Deus quiser, daqui a pouco, como disse no início, juntos adorando ao nosso Deus no nosso local de culto. Ali no templo, em Santa Cruz, na Avenida Cesário de Melo, 13.152. Meus irmãos, Deus abençoe.